de Jesus. E agora com o Francisco Lira. No Facebook. Me diga aí, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode? Amém, Jesus. Glória. Aleluia. Graças e paz. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje estamos ao vivo agora mesmo pelo Facebook. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus me enviou aqui não para falar o que eu creio, o que eu penso, o que eu acho, mas para falar da sua palavra. Amém. Amém, Jesus. Literalmente eu vou ler a palavra de Deus, né? Porque não sou pregador, não vou pregar, né? Eu vou ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Vou ler a palavra de Deus, né? Porque o que eu vejo, né? O pregador, ele dá até para rimar, né? É um ator, É. né? Porque ele faz de tudo para agradar a plateia, até revelações falsas, né? Para agradar a plateia. Deus está me revelando que alguém aqui está precisando disso. Quase a igreja toda precisa do que ele está falando, né? Entendeu? Aí é uma revelação falsa. Para quê? Para agradar a plateia. Mas eu vou ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Vou ler a palavra de Deus. E aí, eu gostaria de você que nos assiste pelo YouTube, aliás, pelo Facebook, né, que comente, dê a sua opinião, o que é que você acha. Ah, pastor, eu acho que não é desse jeito, eu acho que não é assim. E aí, não vou poder te responder agora, né, mas depois eu vou te responder no Facebook, né? Não garanto responder a todos os comentários, mas vou fazer o esforço para responder o máximo. Glória a Deus, amém? Amém. Somos MGA João Pessoa, pastor Francisco Lira, pastora Célia. Glória a Jesus. Estamos aqui pregando a graça, João 1,17, né, que diz que Jesus Cristo veio trazer a graça e a verdade. Então é o que devemos pregar, né? A graça e a verdade, é aquilo que Jesus veio trazer. Pois ele diz, né, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é o quê? Boas novas, né? E que boas novas são essas? Que ele veio trazer. E o que ele veio trazer? A graça e a verdade. João 17b. Glória a Deus. Amém? Então é o que nós vamos hoje, né, fazer. Trazer aqui para você, para todos que estão aqui, a graça e a verdade. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E eu quero já passar para você o tema de hoje, que é crescendo na graça de Deus. Amém? Crescendo na graça de Deus. Esse é uma série, né, de pregações, né, que essa é a primeira. E aí nós teremos aí uma série de pregações crescendo na graça de Deus. Amém?
pelos domingos que seguem, nós vamos trazer aqui mais pregações, né, a esse respeito, com esse tema, crescendo na graça de Deus, 1, 2, 3, 4, até onde Deus nos levar. Glória a Jesus, amém? E eu quero trazer aqui, em primeira mão, um versículo, né, para que possamos dar um avanço aí na graça de Deus, amém? Crescendo na graça de Deus. Glória a Jesus. Crescendo na graça de Deus. Pois, antes de eu ler o versículo, quero falar algo assim da graça e da lei, né? A diferença, uma diferença, né, bem rápida. A graça, nós cremos que já somos, já estamos, amém? Temos. Nós Já temos. já temos, né? Nós cremos que já somos, né? Já temos, né? A lei é o contrário. A lei crê que tem que fazer para ter. Amém? Na lei tem que fazer, tem que ter obras, como diz Tiago, né? A fé sem obra é morta, né? Então a lei tem que fazer para ter. Então eles jejuam para ter algo, né? A graça diz que nós já temos. Efésios 1:3, né? Efésios 1:3 diz que nós já temos. Amém? Está entendendo a graça como é que é? Amém. E a graça foi o pastor Francisco que inventou. Amém? Não. Não? A graça é o quê? Então, não foi o pastor Francisco que inventou a graça? Foi dado a Paulo através de Jesus Cristo. Revelação. Jesus Cristo. E como eu falei, João 1:17, que diz que a lei veio por Moisés. Então, Moisés, para os judeus. A graça e a verdade Jesus Cristo. por Jesus Cristo. Glória a Deus. Entendeu? Aí, para quem? Para os gentios? Para os judeus? Todo povo. Para todos os povos. Amém? Glória a Para Deus. todos os povos. A graça e a verdade. Agora, pensa bem que a igreja cristã tem mais de 100 anos no Brasil, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil ela tem mais de 100 anos. Completou aí, se eu não me engano, 112, 113 anos, né? Aqui no Brasil. Por aí. Está nessa faixa aí. Entre 112 e 113 anos. Tá? Ela está no Brasil. E todos esses anos, por que não prega a graça e a verdade? Porque foi o que Jesus Cristo veio trazer. Mas ao invés disso, prega o quê? O que Moisés veio trazer. Anula tudo que Jesus fez na cruz. Jesus veio trazer a graça e a verdade. Mas a igreja cristã está aí há mais de 10 anos, mais de 100 anos, mais de 110 anos, entendeu? Pregando o que Moisés veio trazer. Ou seja, pregando a lei. E Moisés, e a lei veio por Moisés para quem? Para os judeus. Para os judeus. Exclusivamente para os judeus. A lei não veio para todos os povos. A lei veio para os judeus. Por causa da dureza do coração deles. A graça e a verdade Para todos os povos. veio por Jesus Cristo para todos os povos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deu para entender, sim ou não? Deu para Amém. entender?
Certa vez, Jesus falando com os fariseus, com os da lei, né? Os doutores, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, né? Os sacerdotes, Caifás, né? Estava falando com eles aí a respeito de um cego que Jesus já havia curado. Aí Jesus falou da cegueira, né? Aí eles falaram para Jesus: você acha que nós somos cegos? Está dizendo que nós somos cegos? Jesus disse: antes fossem, né, cegos. Se vocês fossem cegos, não tinham pecado. Mas já que vocês dizem que vê, o pecado permanece. Porque vê e não crê. Vê e não crê. Ou seja, hoje eu estou falando aqui, aí você está ouvindo. Né? Se você continuar, né, na lei de Moisés, o pecado permanece. Entendeu? Agora você não pode dizer: ah, eu não sabia, né? Eu não sabia, porque quantas pessoas estão nos assistindo aí no Facebook? Né? E quantas já ainda vai nos assistir? E eu também ainda vou colocar isso aí no YouTube. Entendeu? Aí você vê quantas pessoas vai ficar sabendo que a lei veio por Moisés e para os judeus. Né? Mas então eles têm que largar. Né? E se voltar para a graça. Foi o que Jesus veio trazer. Amém? Foi o que Jesus veio trazer. Então vamos para um versículo na Bíblia, capítulo 6 do livro de Romanos. Glória a Deus, aleluia. Romanos 6. Romanos 6, versículo Romanos 6. Romanos 6,4, olha só. Romanos 6,4. Cadê, pastora? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus. Amém? Ora, nessa tradução aí. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Qual é o verbo aqui? Fomos passados. Passado, né? Quer dizer, já cresceu. Nós já fomos o quê? Sepultados. Está falando de quê? Batismo na cruz. Né? Está falando esse sepultamento aqui, né? Mas quando nós fomos sepultados, eu estou aqui. Quem foi sepultado? A natureza de Adão. Amém? A natureza de Adão foi sepultada com Cristo. A natureza de Adão, ou seja, como os crentes falam, né? A velha criatura. Que os crentes têm tanto medo, né, da velha criatura, né, se levantar, ressuscitar. Olha, a velha criatura ressuscitar. Como vai ressuscitar? Porque quando eu nasci, a velha criatura já havia sido o quê? Destruído. Sepultada.
sepultado, né? Já havia sepultado. Quando eu nasci, a velha criatura, já havia falar em quando eu nasci, né? Quando eu nasci, hoje a gente está aqui feliz da vida, né? Porque amanhã eu faço 70 anos, glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã eu faço 70 anos, né? E a gente vai comemorar hoje, né? Porque amanhã não tem culto, hoje tem culto. Amém. Amém? Então a gente comemora hoje. Não somos da lei que tem medo de comemorar um dia antes do dia, né? Da data. Glória a Deus. Amém? Então, mas nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Lembra do batismo de João? O batismo de João Batista? Não está nem no como é que fala? Nos script. Entendeu? O batismo de João Batista, né? Ele mesmo diz: eu vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo. Então tem o batismo de João, né? Que é com água, e um batismo daquele que é mais poderoso do que João, quem? Jesus Cristo, que batizará com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo. Amém? Espírito Santo e com fogo. Contra da água. Fogo é Purificação. A presença de sinais, né? Sinais. Amém? O batismo do Espírito Santo, ele acompanha sinais, né? Mudança de conduta, né? Entendeu? Milagres. Você ora, acontece. Você ora um doente, ele é curado. Amém. Entendeu? Amém. Então, é o batismo com o Espírito Santo, ou seja, é o fogo, né? Entendeu? É a prova que você é batizado com o Espírito Santo. Então, Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo são os sinais, entendeu? Os sinais do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Amém. E realmente a pessoa vê: poxa, como você está diferente, como você mudou, você era uma pessoa que parecia o capeta desse mundo, né? Mas agora é um santo, entendeu? Então, é o fogo, né? É a presença do Espírito Santo, a prova que é batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Então tem o batismo de João, que é batismo com água, ou na água, e o batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo. Então o batismo de João, como é que é? O batismo de João. Imersão na água. Ele mergulhava a pessoa, simbolizando o quê? Sepultamento. E trazia de volta, simbolizando a ressurreição. Entendeu? Ora, mas isso antes da cruz. Por quê? Porque nada disso tinha acontecido. Mas na cruz, o que aconteceu? Jesus foi sepultado. Quem foi sepultado com ele? Nós. Está entendendo? E na ressurreição, nós fomos ressuscitados com ele. Glória a Deus. É o que diz a palavra, né? Não é invenção do pastor Francisco, não. É o que diz a palavra. E todos os teólogos sabem disso, conhecem isso. Porque os teólogos estudam o quê? Estudam a Bíblia, né? Pode abrir em cima. Glória a Deus. Amém? Então, todos os teólogos sabem disso, porque eles estudam a Bíblia. Entendeu? Eles sabem dessas coisas. Mas não ensinam. Não pregam. Mas por que não pregam? Porque eles não pregam a verdade, a graça e a verdade. Porque já há muitos anos, né, as igrejas cristãs fazem a mesma coisa. Aí tornou-se uma tradição. Costume. Entendeu? Uma tradição. Aí, se eles fizerem o contrário, o que vai acontecer? Vamos chamar eles de
herege. Amém? Está chamando ele de herege. Entendeu? Porque todas as igrejas fazem. Mas o pastor Francisco não faz. Mas por que eu não faço? Porque eu faço o que Jesus veio trazer. Eu faço o que está na palavra, na Bíblia. Tem até um amigo nosso que diz assim, quando ele termina o culto, né? Aí ele pega a Bíblia, né? E pede, pô, levanta a Bíblia. Aí ele diz assim, repete comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ora, é tudo que a graça diz. Mas por que não crê no que diz? E prega e ensina? Eles falam isso, mas ensina outra coisa. Ensina o quê? Uma tradição. Ensina uma tradição. Amém? Ensina uma tradição. Fazer para poder. Por exemplo, o batismo nas águas. Batismo de João Batista. Por isso que existe a igreja batista, né? A igreja do João Batista. Entendeu? Batismo nas águas. Batismo de João Batista. Batismo nas águas antes da cruz. Batismo do Espírito Santo antes da cruz, amém? Não. Não? Depois da cruz? Depois da cruz. Então, aí já temos o quê? 2 batismos, né? Um antes da cruz e um depois da cruz. Então, qual que nós temos que fazer hoje? Depois da cruz. Porque antes da cruz era para quem não tinha salvação. Batismo do arrependimento. Para tudo que ia ser feito na cruz. Então eles deviam se arrepender. Por quê? Porque estava chegando o quê? O reino de Deus. Amém? O reino de Deus está chegando. Aí Jesus dizia, é chegado a vós o reino de Deus. Amém? O reino de Deus. Aqui é Paraíba, 83, no final 083. Que não tem nome. Se tivesse na agenda, Tem que recusar? tem recusado. Amém, Jesus. Continua aqui. Glória a Deus. Amém? Uns desavisados, né? Ligando para a gente na hora do grupo, mas faz parte, né? Faz parte. Então, amado, portanto, fomos, não seremos, não iremos ser. Então, a pessoa está lá fora, ainda não está com Jesus, não está caminhando com Jesus. Aí ela chega aqui, aí ela escuta que já fomos sepultados com Cristo. Aí ela diz, como eu fui sepultado com Cristo? Se eu nem conheço? Por isso que a Bíblia diz que a fé para o mundo é loucura. É loucura. E é loucura até para os crentes que não creem. Amém? Que não creem. Já fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Por que novidade de vida? Porque fomos sepultados com Ele. Glória a Deus. Amém? Olha, o sentido de João Batista, né? João Batista não batizava não judeu, estrangeiro. E nós somos judeus? Nós somos estrangeiros. Somos estrangeiros. Então João Batista não batizava. Então João Batista batizava quem? Os judeus. Então João Batista mergulhava o judeu na água e trazia ele de volta, entendeu? Esse símbolo, sepultava ele e trazia ele de volta, ressuscitava ele sem pecado. Por isso que as igrejas tradicionais que continuam com essa tradição
diz que o batismo nas águas tira pecado, porque a pessoa mergulha e sai sem pecado. Só que o pecado foi lá na cruz perdoado. Então, quando a pessoa faz isso, aí acontece o quê? Entra um pecador seco e sai um pecador molhado, porque saiu mesmo, não muda nada. Se ele era pecador antes de mergulhar nas águas, vai sair um pecador molhado, porque quem tira o pecado é o sangue de Jesus. Tira, não tirou, porque não estava sendo derramado, já foi derramado. As coisas de Deus são tão maravilhosas, né? Tão maravilhosas que já foi feito. Por isso a graça crê que já fomos, já somos, já temos, já fomos sepultados, já fomos batizados com Ele. Olha só, olha aqui. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio de quê? Do batismo. Então fomos batizados com Cristo na morte. Amém? Você lembra disso, desse batismo, sim ou não? Tem uma igreja aí que diz assim, os novatos chegam, tem batismo e tal disso, você vai batizar? Você. Então, você traz 2 padrinhos, um casal, 2 padrinhos, e um casal que não seja crente. Está entendendo a história, sim ou não? Sim. É uma estratégia. Para quê? Para trazer 2 não crentes, para ouvir a palavra. Entendeu? Quer dizer, tudo isso estratégia. Amém? Não tem nada bíblico, não tem nada. Não tem nada a ver com a Bíblia. O batismo nas águas foi com João Batista. Entendeu? Foi João Batista que batizou. É isso? Pode entrar, Nilza. Foi João Batista, né? Foi João Batista que batizou nas águas. Pode entrar, irmão. Pode entrar, pessoal. As coisas de Deus é muito sério, né? Glória a Deus. Pode, Senhor. Amém. Dá uma horinha aqui. Dá uma horinha na casa de Deus? Não. Queria morar na casa de Deus. falando. Estou morando. Davi disse, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu venha morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Tá? Então, o nosso desejo é estar aqui sempre. Fazer morada aqui. É verdade. Infelizmente, nós não podemos, porque nós temos nossos afazeres, temos nossa casa, entendeu? Mas, se pudéssemos, nós moraríamos aqui. Todo mundo aqui, glória a Deus, né? E eu só, como é que falam, alargando a tenda, né? Só esticando a tenda. Glória a Jesus, aleluia. Vamos ver também o versículo 16. A gente avançar para outro versículo. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Nessa tradução Que aí? leva à justiça. Não sabeis vós a quem vos apresentáveis por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Glória a Deus. Amém?
Amém. Versículo 6. Pastora. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória. Pois, lê nessa tradução aí, presbítero. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais a concupiscência e o pecado. Pecado. Está difícil de entender? Não está. Ou seja, veja, está dizendo que o corpo do pecado, aonde o pecado poderia habitar. Por isso que os crentes dizem que não somos pecador. Como você dizer que você não tem pecado? Como assim? Como não tem pecado? Ora, se o corpo do pecado foi destruído, então não tem. Como é que eu posso ter pecado se o pecado foi destruído? Na cruz. Se o pecado foi destruído na cruz e o corpo do pecado, aonde poderia habitar o pecado, foi destruído. Aí aonde foi destruído? Lá na cruz. E como é que eu posso ter pecado? Se eu nem sou judeu? Se não tem lei? A lei não foi para nós. A lei foi para os judeus, que dizia o que era pecado. Não cobiçais. Então eles conheceram que cobiçar seria pecado. Eles não conheciam. E quando eles não conheciam, antes de Deus dar a lei lá no Monte Sinai, Deus não cobrava a ele esse pecado da concupiscência. Deus não cobrava. Mas depois que Deus deu a lei, aí Deus cobrou. E no dia que eles receberam a lei, 3.000 pessoas morreram. Por quê? Porque estavam em pecado. Segundo a lei que Deus tinha dado naquele dia. Mas se Deus não tivesse dado a lei, se eles não tivessem pedido a lei, Deus não iria cobrar pecado. Por quê? Porque não existe a lei. E não existe lei para os gentios. Deus nunca deu uma lei para os gentios. Paulo diz, onde não há lei, Não há pecado. E aqui está bem claro, não sou eu que estou inventando. A palavra está dizendo que o corpo do pecado foi o quê? Destruído. O corpo onde poderia habitar o pecado foi destruído. Ou seja, que corpo é esse? que é de Adão. O velho Adão. Então, se você, olha, presta bem atenção. Vou falar aqui, estou de frente à cama. Tá? Estou inteiro na cama. Olha só, se você tem pecado, então você ainda é o velho Adão. E o velho Adão está bem longe de Cristo. Está separado de Cristo. Está separado de Deus. Quando Deus desceu e procurou Adão, não encontrou Adão, por quê? Porque Adão havia pecado. Então, está em pecado, tem pecado. Quem tem pecado está separado de Deus. Está separado de Cristo. Por isso Cristo morreu na cruz. Para levar o quê? Os nossos pecados. E se Ele levou, como é que eu tenho? Se eu tenho, Ele não levou. Concorda comigo, sim ou não? Amém. Se Ele levou, como é que eu posso ter? É verdade. Glória a Deus. Está entendendo? Se Ele levou as minhas doenças, como é que eu posso ter doença? Eu posso aceitar as doenças? Nós adoecemos? Sim. Mas não porque Ele não levou, deixou alguma, Ele levou todas. Todas as doenças, enfermidades, Ele levou. Amém? Ele levou todas as nossas doenças. Então, quando acontece de adoecer, nós não
aceitamos, não concordamos. Por quê? Porque Jesus levou todo o sofrimento. João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. Ora, se está perecendo, então por que não crer? Todo aquele que crê não pereça. Ora, se ele morreu na cruz para tirar os nossos pecados, como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, Jesus. Então, será que esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda não tirou? Não morreu na cruz? Morreu ou não morreu? O Cordeiro de Deus, que é quem? Jesus. Morreu na cruz. Para quê? Para tirar os pecados. Vou contar perfeito. Tirou ou não tirou? Tirou A mulher da luz tirou. Tirou o quê? nossos pecados. E você tem então? Você ainda tem pecado? Não. Tem ou não tem? Não. Porque se você tem, então Cristo não morreu para tirar os teus pecados. E ele não vai morrer de novo, não. E ele não vai morrer de novo, não. Então você está mal. Então deu ruim para você que tem pecado. É ou não é? E não tem uns que quando dobra o joelho, né? Hoje, amado, a oração hoje é uma oração consciente. Não é mais aquela oração pagando preço, gemendo, esfregando a cara no pó, Milho no milho. né? Subindo o monte, descendo o monte, entendeu? Para ver se Deus tem misericórdia. Aí Deus diz assim: poxa vida, paguei um alto preço por você lá na cruz, e você não fica aí esfregando a cara no pó para ver se eu vou ter misericórdia de você? Então tudo que eu fiz foi em vão? Meu Deus. Tudo que eu fiz foi em vão? Você ainda tem que subir monte? Amém? Amém. Eu creio, Jesus. Eita, Jesus, eu creio. Ou 3. Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Glória a Deus. Lê nessa tradução aí, tá igual? Lê. Capítulo qual? 6. 6:3. Romanos 6, versículo 3. Mesma coisa. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então veja, seremos ou já fomos? Já fomos. Já fomos batizados. Amém? Então se alguém entra aqui e diz: ó, eu quero Jesus na minha vida, eu quero seguir Jesus e tal. Amém, Jesus. Aí ele já foi o quê? Já foi? Acabou de ler. Já foi batizado. Batizado. Mas Já não a tradição diz assim: então você vai fazer um cursinho aí de batismo para você ser batizado. É ou não é? A tradição diz isso. A tradição diz que tem que ser batizado. Para tirar os pecados e depois... Mas a palavra diz o quê? Que já fomos batizados com ele na morte. Já fomos, não iremos ser, já fomos batizados na morte. Lá na cruz, quando ele morreu, fomos batizados. Glória a Deus. Versículo 11, 6. 11. Aliás, capítulo 11, versículo 6. Romanos. Romanos. Amém. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se
Se fosse, a graça já não seria graça. Amém? Amém. Ora, portanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Então hoje é o quê? Pela graça, né? Não é mais pelas obras. E quais são as obras? Jejum, batismo das águas, esfregar a cara no pó, Costumes e regimentos de Cristo. sábado, guardar sábado. Ceia. A ceia nem é obra, porque é obra do homem, é a invenção do homem, porque nem foi Deus que criou. Né? A Páscoa é para os judeus, nem é para nenhum não judeu pode comemorar a Páscoa. Para comemorar a Páscoa, tem que se converter ao judaísmo. Circuncidar. Se for homem, tem que se circuncidar para poder comer a Páscoa. E aí os crentes, a tradição, né, criou esse evento que as pessoas fazem como se fosse uma coisa criada por Deus, criada por Jesus. Amém? Que nem é uma obra da carne, nem é rudimento de Cristo, nem é ensinamento de Cristo, porque Jesus nunca ensinou isso. Isso aconteceu por causa da Igreja Católica, né? Que tem aquela ossazinha. Entendeu? Aí os crentes querem imitar, para não ficar tão diferente, né? Para não ficar tão diferente. Na primeira semana de cada mês, né? Os costumes. Você vê que Martinho Lutero, que criou o movimento protestante, né, que ele era padre, e aí ele leu Romanos 1:17 e diz: o justo viverá por fé. Aí ele ia ao padre, confessava, o padre passava as penitências, ele ia, fazia as penitências, quando terminava, a consciência de pecado continuava, ele achava que era pecador, continuava pecador. Aí ia lá de novo, e de novo, e de novo. Aí ele leu, mas claro que ele já tinha lido, porque ele era padre, já tinha estudado mais de 8 anos na Bíblia, nunca tinha lido Romanos 1:17. Aí ele leu, Deus iluminou o entendimento dele, ele entendeu. Não é pelas obras, não é por penitência, é pela fé. Aí ele saiu, largou tudo aquilo. Ele deixou, largou. Mas o que é que os crentes fizeram? Trouxe de volta. Aí estão praticando tudo de novo. Não as mesmas penitências, mas penitência por penitência, tudo igual. Entendeu? Jejum ou oração de joelho em cima de carocimim, está no mesmo. É tudo rudimento. São obras mortas que anulam a cruz de Cristo, anulam o que Jesus fez. Amém? Anula o que Jesus fez. Eu estou inventando alguma coisa aí, gente? Está escrito ou não está escrito? Portanto, se é pela graça, e é pela graça, pois Jesus Cristo. Alguém leu João 1:17? Não lembro não, né? Não lembro não. Não, vamos ler. Porque nós estamos falando, o que Jesus veio trazer, a graça e a verdade. Amém. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então eu estou inventando alguma coisa? Não. Mas como é que essas igrejas aí há mais de 100 anos nunca leu? Nunca leu? Amém? São formados em teologia e nunca leu? Verdade.
Não sabe que a lei veio por Moisés e para os judeus? A graça e a verdade por Jesus Cristo. Então o que é que nós temos que fazer? Pregar a graça e a verdade. Mas quem prega a graça? Nós, MGA. Amém? Nós do MGA pregamos a graça. No meio de 100, só 3 no meio de 100. Meio de 100. De 100 igrejas, 100 religiões, 100 igrejas, só tem 3 da graça. Glória a Deus. Então, se é pela graça, já não é pelas obras. Não é pelas obras. As obras foram anterior à cruz. Você está antes da cruz? Não. Você está depois da cruz, então não é obra. Não é jejum, oração de joelho, oração em cima de caroço e milho, submonte desse monte. Não, agora é por fé. Fé que Jesus não mentiu quando ele disse tudo está. O que é que ele consumou na cruz? Ele disse tudo. O que você precisa? Então, se ele disse tudo, então o que você precisa, o que você deseja, o que você necessita, o que você quer. Amém, Jesus. Então, ele consumou na cruz. Você não tem que jejuar. Ah, pastor, quando eu oro, fico 3 horas orando de joelho. Quando eu me levanto, parece que eu vou voar. Isso é psicológico. Isso é psicológico. É como se ela tivesse bebido um copo de vinho. Entendeu? Ficou flutuando. Não tem nada a ver com o espírito. Porque no dia seguinte, eu tenho que fazer tudo de novo. Porque aquilo acabou. As pessoas participam dessas obras, né? Dessa tradição. Aí quando ela sai da igreja, ai que maravilha, aí no dia seguinte acabou tudo. Fazer de novo. Tem que fazer de novo o que Martinho Lutero fazia, de novo. Ele largou. Amém? Ele largou. É como as pessoas que vão, né, o carnaval, 3 dias no carnaval, que alegria, que felicidade. Aí quando acabou o carnaval, vai. Quando acabou o pagode, acabou o baile, acabou a alegria, não estava lá feliz da vida. Acabou. Então, essas tradições é a mesma coisa. E Jesus disse que eles criam tradições que nem eles podem praticar. Pode cumprir. Versículo 7. Romanos 11, 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Romanos 11, 7. Que dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. Amém? Então, olha, Israel buscava, mas não alcançou. Mas os eleitos buscaram. Mas os eleitos alcançaram. E aqueles que buscavam foram endurecidos. Ao invés de alcançar, foram endurecidos. Está falando de quem? Dos que praticam essas obras. Coração endurecido. Coração endurecido. Endurecido para quê? Para entender a graça. Para receber. Olha, o amor de Deus é tão imenso, tão grande, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou o coração do homem
o que Deus tem preparado para Amém. ele. Glória a Deus. Mas por que ele não desfruta? Porque o coração foi endurecido. Por quê? Pela tradição. Pela tradição. Pela tradição. Atrasa tudo. Atrasa as maravilhas que Deus tem para nós. Jesus, tudo está consumado, tudo já foi feito. Então recebe. Mas a tradição diz: não pode receber. Tem que batizar. Tem que jejuar. Tem que pagar preço. Amém? Versículo 8. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Olha, nós temos pregado a graça, nós temos mostrado na Bíblia, lido junto com eles, mas eles não entendem. Por quê? O coração foi o quê? Endurecido. Está endurecido. Sabe por quê, gente? O coração está endurecido? Porque a graça é Jesus. João 1:17b. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Ou seja, a graça é Jesus, que é a verdade. Está entendendo? Jesus é a verdade. Jesus é a graça. Por isso é rejeitado. E aí, quando é rejeitado, o coração é endurecido, para não entender, para não receber, para dizer assim: isso é heresia. Mas heresia o que? Isso é a palavra de Deus. Como é heresia se é a palavra de Deus? Heresia o que eles pregam, né? Porque não está na palavra. Entendeu? Não está na palavra. Pagar preço não está mais, não está na palavra. Estamos lá no velho pacto, antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. Versículo 9. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Entendeu? Lê na sua tradução aí, presbítero. E Davi diz: torna-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Entendeu? Está falando de quê? Dos tradicionais, dos que por tradição, né, anulam a cruz de Cristo. Por tradição anula a cruz de Cristo. O apóstolo falou que um pastor da Assembleia de Deus falou assim: o obreiro dele, é tudo verdade. Está escrito na Bíblia. Eu não posso dizer que é mentira. Está escrito na Bíblia, é tudo verdade, está escrito na Bíblia. Mas eu não posso pregar isso aqui não. Eu não posso pregar isso aqui não. Por quê? Porque lá é tradição. Se pregar a graça, vai ser expulso. Eu estava vendo um filme, um vídeo, né, de uma igreja Alagoas, Maceió, Sergipe, a igreja evangélica expulsando um pastor. Entendeu? E deu maior confusão, deu polícia, deu tudo. Ele expulsando o pastor do culto, da reunião lá. E por quê? Estou perdendo a graça. Entendeu? Então a tradição não aceita. Amém? Não aceita. Ora, tudo que nós estamos aqui falando, nós não estamos falando porque nós cremos, porque nós achamos,
Estou falando, está escrito na Bíblia. Se alguém quer contestar, tem que ser com Deus. Tem que falar, Deus, eu não aceito isso, o Senhor não está certo. Né? Tem que falar para ele, ó, o Senhor está errado. Você não aceita, né? Se alguém não aceita, tem que falar assim, o Senhor está errado, Deus. Mas Deus erra? Deus não erra. Amém? 10. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Amém? Então, ora, porque nós entendemos a graça, a palavra de Deus, nós lemos e entendemos. Por quê? Porque os nossos olhos foram iluminados. Mas eles estavam o quê? Escurecidos. Por causa da tradição. Nós éramos, todos nós aqui, éramos da tradição. E os olhos estavam escurecidos. Mas Deus iluminou. Glória a Deus. E aí nós enxergamos. Está tudo aí diante de nós. Está tudo aí na Bíblia. Para todos eles ver. Todas as traduções, todas as versões, entendeu? Aqui temos a NVI, temos a Almeida, temos a King James, entendeu? Todas as versões é a mesma coisa. Está na Bíblia Católica, está na Bíblia Testemunho de Jeová, entendeu? Está na Bíblia da Batista, da Assembleia de Deus, na Bíblia Pentecostal, está em todas elas. Por que eles não lêem? Não tem os olhos iluminados. Não tem os olhos iluminados. E eles nem vão para lá, para onde nós estamos lendo aqui, eles nem vão. Eles ficam lá no velho pacto, antes da cruz, pregando obras mortas, anulando a cruz de Cristo, os rudimentos. Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Amém? O Pai da fé, né? Pai de todos. A promessa procede da fé. Ou seja, está falando a promessa. Que promessa? Jesus Cristo. Entendeu? Procede da fé. Amém? Vamos continuar lendo. 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus em quem creu. E Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Amém? Amém. Entendeu? Então, para Deus, Abraão é o nosso pai na fé. Entendeu? Para Deus, Abraão é o nosso pai na fé. Então, veja que Deus escolheu Abraão. Deus não deu lei a Abraão, Deus não imputou pecado a Abraão até Moisés, até o Monte Sinai. Os hebreus saíram do Egito e era um povo de coração obstinado à desobediência, e Deus não cobrava pecado. Deus não imputava pecado a eles, porque não havia o quê?
lei. A lei veio no Monte Sinai, porque o povo queria, porque queria uma lei. Aí Deus deu, por causa da dureza do coração. Aí veio Jesus, cumpriu a lei na cruz, para que nenhum judeu mais precisasse cumprir. Nem fala aí gentil, nem fala de nós, porque nós não éramos judeus. A lei não foi dada para nós, foi dada para os judeus. Nem está falando de nós, está falando dos judeus. Cristo cumpriu a lei. Cumpriu para quem? Para nós? Não, nós não tínhamos lei. Cumpriu para os judeus. Amém? Cumpriu para os judeus, para que ninguém mais precisasse cumprir a lei. Ou seja, Deus não quer que a pessoa siga, faça as coisas para Ele por obrigação, por causa da lei, porque se não fizer, morre. Deus quer que faça por amor. A graça é amor, favor imerecido. Nós não merecemos, e é por isso que é tão difícil para os crentes entender, porque nós não merecemos. Como assim dizer que não tem pecado? Pois é, para Deus não temos. Amém. Porque Cristo morreu, levou os nossos pecados. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. 18. Veja que nós estamos lendo, nós não estamos aqui pregando o que achamos, que pensamos, o que queremos. Nós estamos lendo a palavra. Glória a Deus. Nem estamos lendo o versículo isolado, estamos lendo o texto todo. 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Glória a Deus. Está diferente aí na sua? Mesma coisa. Mesma coisa. 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Amém? Então veja, né? Contra toda possibilidade, já havia ultrapassado, já havia passado, né? Abraão já com 100 anos, Sara, o ventre de Sara, que era estéril, já estava ressecado, não tinha mais como engravidar. Amém? Mas Abraão diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Ele continuou crendo que Deus é poderoso. Aleluia. Para fazer aquilo que Ele prometeu. Então creia no que Ele fez na cruz. Ele prometeu que dos seus pecados Ele não se lembra mais. Por que Ele não se lembra mais? Porque você não é mais um pecador. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Porque você não tem, para Deus não tem. Para o homem tem. O homem olha para você cheio de pecado. Né? O pastor está aqui, né? Aí entra uma jovem ali, dependendo da roupa dela, né? Ele vai dizer o quê? Cheio de pecado. Vai ou não vai dizer? Você presbítero, falava ou não falava assim? Cheio de pecado. Não falava no microfone, mas pensava, né? Pensava, então, é a mesma coisa de falar, cheio de pecado. Entendeu? Por quê? Olhou o quê? A aparência. Aí você vê um bêbado lá. Aí o tradicional vai dizer o quê? Cheio de pecado. Ou no inferno, no inferno. Tá no inferno. Isso aí não tem salvação, não. Vamos lá. Como que a salvação dependesse dele, né? Do que ele acha, do que ele pensa. A salvação aconteceu lá na cruz. Se Jesus salvou ele lá na cruz, então nem profundidade, nem altura, nem largura, nem coisa alguma pode impedir a salvação dele, pode tirar a salvação dele. Pode nos separar
Entendeu? Se ele salvou lá na cruz, se Deus salvou você na cruz, então não fique atrasando as coisas de Deus na sua vida por causa da tradição que o homem cria. Amém? Vinte. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. 21, pode ir até o 25. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras que lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, agora, por causa da tradição, tudo isso aqui que estamos lendo, que é para nós, do mesmo jeito que Deus, porque foi lido, do mesmo jeito que Deus justificou Abraão, e Abraão foi justificado por quê? Porque ele fez obra? Não, pela fé. Porque ele creu, né? Pela fé. Do mesmo jeito, Deus nos justificará. Nós somos justificados pela fé. Fé em Jesus Cristo. Fé no que Jesus fez na cruz. Ele disse: tudo está consumado. Então tudo foi feito. Ele levou os meus pecados. Então não tem como eu ter pecado. Se eu tiver, eu estou separado de Deus. Então ele levou para me unir a Deus. Você entende o sentido, sim ou não? Jesus levou os pecados, nossos pecados, para quê? Para nos unir a Deus. Pois só desse jeito era possível nos unir a Deus. E novamente. Se nós não tivéssemos o quê? Pecado. Se nós não tivéssemos pecado, nós seríamos unidos a Deus, reconciliados com Deus. Mas se tivermos pecado, não poderemos ser. Por isso que o crente, né, que se diz pecador, não é reconciliado com Deus. Não pode se unir a Deus. Está sempre separado de Deus. E se ele ficar um mês fora da igreja, tem que reescrever o nome no livro da vida, porque está separado de Deus. Amém? E o livro é um livro imaginário, né? Nem é o livro da vida, é um livro imaginário dos crentes. 3:28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amém? Amém. Aí está diferente, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Concluímos, portanto, outra tradução, outra versão, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Quando fala a lei, fala das obras. Jejum, oração, batismo nas águas. Amém? Está falando dessas obras para ser justificado, né? Um amigo me chamou uma vez: vamos fazer uma visita na casa de fulano, ela está muito oprimida. E vamos, amanhã mesmo? Não, a gente precisa jejuar pelo menos uma semana. Mas jejuar, para que jejuar? Está no nome de Jesus. Para poder ir visitar. Entendeu? Mas ele era lá da lei. Agora está na graça.
Agora ele lembra desse fato, né? Mas por que eu pensava assim? Né? Fortaleza. 3, Gálatas 3, versículo 6 ao 14. Para a gente terminar. Gálatas 3, também. do 6 ao 14. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é os que são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados, junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as obras escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem pratica estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então veja, a promessa de Abraão, né, só é alcançada pela fé, porque foi assim que Abraão alcançou justificação, pela fé. Então nós só seremos justificados pela fé, não pelas obras. Amém? Não pelas obras, mas pela fé. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, terminamos assim, né? Aqui você vê que Deus fala: considerai, pois, o exemplo de Abraão. Né? Veja, Paulo busca um exemplo, né? Um exemplo de quem? De Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abençoado. A maioria das igrejas tradicionais tem faculdade teológica. A Adventista tem faculdade teológica e guarda o sábado. E ela não sabe que se guardar o sábado tem que guardar toda a lei? Não tem faculdade teológica? Como é que tu sabe disso? Como é que um professor de teologia não sabe disso? Tem que guardar toda a lei. Assembleia de Deus tem, né? Batista tem, Igreja Católica tem. Amém? Amém. A maioria delas tem faculdade de teologia. Nós estamos com os olhos iluminados, o coração tem Coração endurecido e os olhos, como é que é? escurecido. Escurecido, né? Escurecido. Então estão ensinando o quê? É cego guiando cego. É cego guiando cego. Diga, é cego guiando cego. É Cego guiando cego. Então ambos vão cair no buraco. Ambos vão se arrebentar. Por quê? Não estão enxergando. Amém? Não estão enxergando. Veja que aqui eu não coloquei o que eu acho que eu creio. Só lemos a palavra de Deus. Amém? Nós só lemos a palavra e não lemos versículos isolados, não. Lemos texto completo.
para que ninguém possa dizer, mas versículo isolado. Né? Nós não lemos versículo isolado, mas a tradição, né, os tradicionais lêem versículo isolado, porque só assim eles podem ludibriar as pessoas, né, enganar as pessoas. Amém? Louvado seja Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade. 4 Marias. Né? Graça e paz. 4 Marias. 4 Marias, glória a Deus. Maria Matilde, Maria Matilde, Maria Alves, Maria Alves, Maria das Dores Maria das Dores e Maria de Fátima. Maria de Fátima. Que haja anjo a favor de vocês. 4 Marias, glória a Deus pela vida de vocês. E eu creio que Deus tem algo grande para você através desse vídeo. Glória a Deus. Amém? Graça e paz. Graça e paz.